Você já sentiu que tudo ao seu redor está desmoronando e não consegue entender o motivo? E se eu te dissesse que nada disso é coincidência? Que cada obstáculo, cada desafio e cada momento de dor fazem parte de um plano maior? Hoje, você vai descobrir verdades que vão abrir seus olhos e revelar o que realmente está acontecendo nos bastidores da sua vida. Mas antes de continuar, quero que você faça 3 coisas agora. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso garante que você receba mensagens poderosas que podem mudar sua vida. E mais, quero que você comente agora mesmo: a vitória é minha. Esse comentário não é apenas uma frase, é um ato de fé. Um compromisso de que você está preparado para viver tudo aquilo que Deus já preparou para você. A vida muitas vezes parece uma sucessão de coincidências, encontros aleatórios e momentos inesperados. Mas e se eu te dissesse que nada disso é acaso? Você está aqui agora porque foi trazido por algo maior, por uma força que rege tudo. Deus te trouxe até este momento porque tem algo a te revelar, algo que pode mudar completamente o rumo da sua vida. As perguntas que você tem feito, as angústias que te assombram, os desafios que parecem insuperáveis, tudo isso tem um propósito. Existe uma resposta esperando para ser encontrada, e este é o momento em que sua alma precisa estar desperta para recebê-la. O universo está sussurrando em sua direção, e agora é a hora de escutar. Você tem sentido um vazio, um peso, uma inquietação que não sabe explicar? Isso não é apenas fruto das dificuldades da vida, é um chamado. Deus está te puxando para fora da letargia espiritual, te sacudindo para que acorde antes que seja tarde demais. Ele vê cada lágrima que você derramou, cada noite que passou em silêncio, se perguntando se existe algo além dessa dor, desse medo, dessa incerteza. E a resposta é sim. Existe algo muito maior esperando por você. Mas para enxergar isso, você precisa aceitar que foi escolhido. E ser escolhido significa carregar um propósito que vai além do que os olhos humanos podem ver. Neste exato momento, você está sendo testado. Tudo o que passou até aqui foi um treinamento para algo grandioso. Você pode até ter tentado ignorar os sinais antes, mas agora eles estão mais claros do que nunca. Há uma batalha acontecendo por sua alma, e Deus está lutando para que você enxergue a verdade antes que seja tarde. Agora, a pergunta é: você vai ignorar esse chamado mais uma vez ou vai aceitar que está aqui por uma razão? Este é o começo de uma jornada espiritual que pode transformar sua existência. Vivemos em um mundo que nos ensina a seguir um roteiro: estudar, trabalhar, construir uma vida financeira estável e, se sobrar tempo, buscar algum tipo de felicidade passageira. Mas você já parou para pensar que tudo isso pode ser apenas uma distração? A sociedade te molda para ser apenas mais um, para viver sem questionar, para não enxergar o que realmente importa. Você foi levado a acreditar que sua identidade se resume ao que possui, ao que conquistou, ao que os outros dizem sobre você. Mas tudo isso é uma grande ilusão. Acorde, há algo muito maior esperando para ser descoberto. O sistema em que vivemos quer que você continue dormindo, anestesiado, conformado. Ele te alimenta com entretenimento vazio, com notícias que espalham medo, com desejos superficiais que te mantêm sempre insatisfeito. Você percebe? A cada dia, mais e mais pessoas vivem sem propósito, apenas existindo sem realmente viver. Mas Deus está chamando você para sair dessa matrix, para enxergar além das aparências, para entender que sua alma foi criada para algo muito maior do que apenas sobreviver. Você não é uma máquina, não é um número, não é um acaso. Você é parte de um plano divino e está na hora de despertar para essa verdade. Quando você começa a ver além da ilusão, algo dentro de você muda. As coisas que antes pareciam importantes começam a perder o valor.
e uma nova sede por algo maior surge dentro de você. Esse é o início da transformação. Mas cuidado, o mundo não quer que você acorde. Ele vai tentar te puxar de volta para a distração, para a confusão, para o medo. Mas agora que você sabe a verdade, a escolha é sua. Você vai continuar dormindo ou vai abrir os olhos e enxergar o que Deus tem reservado para você? Desde que nascemos, somos bombardeados por mentiras que moldam a forma como enxergamos o mundo e a nós mesmos. Você não é bom o suficiente. Você nunca vai conseguir. Você é pequeno demais para fazer a diferença. Quantas vezes você já ouviu essas vozes dentro da sua cabeça? Satanás trabalha na sutileza, plantando dúvidas, medos e inseguranças no coração das pessoas. Ele quer que você acredite que está sozinho, que não tem valor, que nunca será capaz de mudar sua própria realidade. Mas hoje essas mentiras estão sendo arrancadas pela raiz. O inimigo sabe exatamente onde te atingir. Ele usa suas fraquezas contra você, trazendo lembranças do seu passado para te aprisionar, fazendo você se comparar com os outros, alimentando sentimentos de inferioridade. Mas a verdade é que nada disso tem poder sobre você. Deus não te criou para viver acorrentado ao medo ou à culpa. Ele te fez à sua imagem e semelhança, e dentro de você existe algo que o inimigo teme, o potencial para ser tudo aquilo que Deus sonhou para a sua vida. A pergunta agora é: você vai continuar alimentando essas mentiras ou vai escolher acreditar na verdade? A verdade é que você é capaz, você é forte, você é amado, você foi escolhido. Deus está rasgando os véus que te impediam de enxergar isso, e agora você tem a chance de reescrever sua história. A voz que você precisa escutar não é a do mundo, não é a do inimigo, mas sim a voz daquele que te criou e que te chama pelo nome. Deus fala o tempo todo, mas será que você está ouvindo? Muitas vezes, ficamos tão distraídos com o barulho do mundo que não percebemos os sinais que ele está enviando. Um encontro inesperado, uma palavra de um desconhecido, um sonho vívido, uma mudança repentina nas circunstâncias. Tudo isso pode ser um recado divino. Mas para entender essas mensagens, você precisa estar espiritualmente desperto. Você precisa sair do piloto automático e abrir os olhos para enxergar além do que é visível. Os sinais de Deus nem sempre vêm de forma óbvia. Às vezes, ele permite um momento difícil para chamar sua atenção, um obstáculo para testar sua fé, um silêncio para ver se você confia nele. Mas quando você começa a perceber esses detalhes, tudo muda. Você passa a entender que nada acontece por acaso, que cada peça do quebra-cabeça tem um motivo. Deus está te guiando o tempo todo, mas será que você está atento? Se você tem pedido um sinal, este é o seu sinal. Deus está te chamando para prestar atenção, para confiar mais, para parar de duvidar. Ele está falando com você agora mesmo, e o que você fará com essa mensagem determinará o seu futuro. Há um princípio espiritual poderoso sobre o tempo e a transformação. Deus opera em ciclos, e um dos períodos mais significativos na Bíblia é o número 7, um número de perfeição, de renovação, de recomeço. Nos próximos 7 dias, se você realmente abrir seu coração para essa mensagem, algo extraordinário pode acontecer. Mas isso depende de você. Você precisa manter essa palavra viva dentro de si, protegê-la das distrações e da incredulidade. O que acontece quando você foca totalmente em algo por 7 dias? Sua mente se ajusta, seus pensamentos mudam, sua energia se alinha. Agora, imagine fazer isso espiritualmente. Se você guardar essa mensagem no coração e agir com fé, verá milagres. Você sentirá mudanças na sua mentalidade, na sua vida, no seu propósito, mas o segredo é manter essa conexão. Não permita que o barulho do mundo roube essa semente antes que ela cresça. Esses próximos 7 dias podem redefinir seu destino.
Você está pronto para isso? Você pode não ver, mas há uma guerra acontecendo agora mesmo. Não é uma batalha com armas, exércitos ou explosões visíveis. É uma guerra espiritual, travada dentro da sua mente, no seu coração, na sua alma. O inimigo age no silêncio, na sutileza, sem precisar se revelar. Ele planta dúvidas, medo, insegurança e confusão. Ele sussurra ao seu ouvido que você não é capaz, que não tem valor, que está sozinho. Ele usa suas fraquezas contra você, explorando cada falha, cada dor, cada ferida que ainda não cicatrizou. E se você não estiver atento, ele vai te manipular sem que você perceba, te prendendo em um ciclo de fracasso e desesperança. Essa batalha não acontece apenas nos grandes momentos de dificuldade. Ela está presente no seu dia a dia, nas pequenas escolhas que você faz sem perceber. Quando você se sente cansado demais para orar, quando abre mão dos seus sonhos porque acha que não vai conseguir, quando permite que o medo controle suas decisões, você está sendo atacado. Mas o pior golpe do inimigo não é o ataque direto, é a distração. Ele quer que você perca tempo com coisas que não importam, que se preocupe com problemas insignificantes, que se prenda ao passado e deixe de enxergar o futuro que Deus tem para você. Mas agora que você sabe disso, pode reagir. Você não precisa ser um prisioneiro nessa guerra. Você tem uma arma poderosa que o inimigo teme, a verdade. Quando você entende quem realmente é, um filho escolhido, amado, protegido por Deus, as mentiras do inimigo perdem o poder. Você começa a enxergar os ataques antes que eles te alcancem, a se fortalecer na fé, a declarar vitória antes mesmo da batalha terminar. Porque a verdade é esta: a guerra já foi vencida. Deus já decretou sua vitória. O que você precisa fazer é se levantar e tomar posse dela. O inimigo não precisa inventar novas estratégias. Ele não é criativo. Ele apenas recicla velhas armadilhas e as adapta para cada pessoa. Ele sabe exatamente onde te atingir porque estuda você. Ele conhece seus medos mais profundos, as feridas que ainda te assombram, os traumas que você tenta esquecer. Ele sabe qual é a sua fraqueza e usa isso contra você, te prendendo em um ciclo repetitivo de dor e fracasso. Se sua fraqueza é o medo do abandono, ele faz você desconfiar de quem te ama. Se é a insegurança, ele coloca pessoas ao seu redor que reforçam essa mentira. Se é o desejo de aceitação, ele te faz buscar aprovação nos lugares errados, sacrificando quem você realmente é. Mas existe uma forma de vencer esse jogo: reconhecer o padrão. Se você olhar para a sua vida, verá que certas situações se repetem como um ciclo vicioso. Relacionamentos tóxicos, oportunidades que evaporam no último momento, portas que parecem se fechar sem explicação. Isso não é coincidência, é estratégia. O inimigo quer que você acredite que nunca será feliz, que sempre será deixado de lado, que nunca conseguirá mudar sua história. Mas a verdade é que você não nasceu para viver preso a essas correntes. Você nasceu para romper esses ciclos e se tornar tudo aquilo que Deus projetou para você. A pergunta agora é: você vai continuar caindo nas mesmas armadilhas ou vai começar a enxergar o padrão? A partir de hoje, preste atenção nas situações que se repetem na sua vida. Quando sentir que está sendo levado para a mesma dor de sempre, pare e ore. Peça discernimento, peça força, peça para enxergar além da manipulação do inimigo. Porque o primeiro passo para vencer uma guerra é conhecer o inimigo e as armas que ele usa. E agora, você sabe exatamente o que ele está tentando fazer. Quantas vezes você recebeu uma notícia que fez seu mundo desabar? Aquele telefonema inesperado, aquela mensagem que cortou sua esperança, aquela mudança repentina que você não queria. O impacto das más notícias pode ser devastador. Mas existe algo que a maioria das pessoas não percebe. Nem toda má notícia vem para destruir. Algumas vêm para redirecionar, para testar sua fé,
para te ensinar algo que só poderia ser aprendido no meio da tempestade. O que parece ser o fim pode ser, na verdade, o início de algo muito maior. Satanás usa as más notícias para te fazer duvidar de Deus. Ele quer que você acredite que está sozinho, que Deus te abandonou, que a promessa nunca vai se cumprir. Mas o que ele não te conta é que Deus já sabia dessa situação antes mesmo dela acontecer. Ele já preparou uma saída, já planejou a sua restauração. O problema é que no desespero, muitas pessoas tomam decisões erradas. Elas reagem com medo, com raiva, com desespero e acabam caindo exatamente na armadilha que o inimigo preparou. Se você está enfrentando uma má notícia agora, respire fundo. Não tome decisões precipitadas. Não se deixe levar pelo desespero. Pergunte-se, o que Deus quer me ensinar com isso? Porque no fim das contas, a sua fé será testada não nos dias bons, mas nos dias difíceis. E é na sua reação que estará a chave para a sua vitória. Você já se perguntou por que algumas orações não são respondidas do jeito que você espera? Às vezes, pedimos algo a Deus e Ele parece não ouvir. Mas o que não percebemos é que muitas vezes estamos pedindo algo muito pequeno comparado ao que Ele tem para nós. Deus não trabalha dentro dos nossos limites. Ele vê além do que podemos enxergar. E quando Ele diz não para algo que queremos, é porque está preparando algo infinitamente melhor. A sua visão do futuro é limitada pelo presente. Você só consegue enxergar até certo ponto, mas Deus vê o quadro completo. Ele sabe quais caminhos levam à destruição e quais levam à verdadeira felicidade. Então, quando algo que você deseja não acontece, em vez de questionar Deus, pergunte-se: será que eu realmente sei o que é melhor para mim? Porque a verdade é que muitas vezes não sabemos. Queremos respostas imediatas, queremos atalhos, queremos facilidades. Mas Deus quer transformação, crescimento e um futuro que realmente valha a pena. Se você está frustrado porque algo não aconteceu como esperava, confie. Deus nunca falha. Ele nunca deixa uma oração sem resposta. Às vezes, a resposta é ainda não. Às vezes é eu tenho algo melhor para você. Mas nunca é silêncio. Ele está ouvindo, ele está agindo. E no tempo certo, você verá que tudo aconteceu da maneira perfeita. Esperar é um dos maiores desafios que um ser humano pode enfrentar. Em um mundo onde tudo é imediato, onde a paciência se tornou uma virtude rara, somos condicionados a acreditar que o tempo de espera é tempo perdido. Mas e se eu te dissesse que é exatamente o contrário? Deus usa a espera como um processo de refinamento, um treinamento que prepara você para receber aquilo que já está reservado. Muitos pedem bênçãos, mas poucos estão prontos para recebê-las. Imagine entregar um carro potente para alguém que nunca dirigiu. Isso não seria uma bênção, mas um desastre. Da mesma forma, Deus não quer te entregar algo que você ainda não tem maturidade para segurar. Ele precisa te moldar, te fortalecer, te ensinar a confiar nele antes de liberar a promessa. E é por isso que ele te faz esperar. A espera não é um sinal de que Deus te esqueceu. Pelo contrário, é a prova de que ele está investindo em você. O inimigo quer que você veja o silêncio de Deus como abandono, como se ele tivesse te deixado à própria sorte. Mas Deus nunca está inativo. Enquanto você espera, Ele está movendo peças, preparando o cenário, alinhando circunstâncias que você nem imagina. Mas há algo crucial aqui. A forma como você se comporta durante a espera determina o que acontecerá quando a resposta chegar. Se você se revolta, se enche de dúvida e desiste, você pode acabar atrasando aquilo que já estava a caminho. Mas se mantém a fé, se continua orando, confiando, caminhando, então sua espera se torna um tempo de crescimento e não de estagnação. O tempo de espera é o tempo da prova. É o período em que sua fé é testada ao máximo,
onde suas convicções são colocadas contra a parede. Você realmente confia em Deus ou só confia quando tudo está indo bem? Você consegue manter a fé mesmo quando não vê sinais? Você continua crendo mesmo quando tudo parece apontar para o contrário? Essa é a diferença entre aqueles que recebem a promessa e aqueles que desistem no meio do caminho. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que tiveram que esperar. José esperou anos na prisão antes de ser governador. Moisés esperou décadas no deserto antes de entrar na terra prometida. Davi foi ungido rei, mas teve que esperar muito antes de assumir o trono. A espera nunca é fácil, mas é sempre necessária. Agora, a decisão está em suas mãos. Você pode encarar a espera como um castigo ou como uma preparação. Você pode reclamar e se desesperar, ou pode usar esse tempo para fortalecer sua fé, se aproximar mais de Deus e se preparar para o que está por vir. Porque a verdade é esta: Deus nunca atrasa. Ele sempre age no tempo certo. Se ele ainda não entregou o que você pediu, é porque ainda existe algo a ser trabalhado dentro de você ou ao seu redor. Mas uma coisa é certa: aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Agora a pergunta é: você está disposto a esperar até que a promessa se cumpra? Palavras não são apenas sons soltos no ar. Elas carregam energia, criam realidades, moldam destinos. Desde o início dos tempos, Deus usou a palavra para criar tudo o que existe. Haja luz, e houve luz. Se Deus, com sua palavra, deu forma ao universo, imagine o impacto das palavras que você pronuncia sobre sua própria vida. Quantas vezes você já se amaldiçoou sem perceber? Eu nunca vou conseguir, eu não sou bom o suficiente, minha vida nunca muda. Cada vez que você declara essas frases, você fortalece um ciclo de fracasso, pois o mundo espiritual responde ao que sai da sua boca. O inimigo sabe disso e usa suas próprias palavras contra você, te fazendo repetir mentiras que, no fim, se tornam verdades pela força da sua crença. Mas existe um segredo poderoso. Assim como palavras negativas podem te destruir, palavras de fé podem te levantar, restaurar e transformar sua vida. Quando você declara: "Eu sou forte, Deus tem um plano para mim, minha vitória está chegando", você está liberando poder sobre sua própria existência. Você está alinhando sua mente e seu espírito com as promessas divinas. Satanás treme quando um filho de Deus começa a declarar palavras de vida, porque ele sabe que não pode resistir a quem acredita na própria vitória. Você não precisa ver a mudança para começar a declará-la. A fé não se baseia no que seus olhos veem, mas no que seu coração acredita. Hoje, tome uma decisão. Pare de declarar derrota e comece a proclamar vitória. Em vez de dizer: "Eu nunca vou sair dessa", diga: "Deus está abrindo portas que eu ainda não vejo". Em vez de dizer: "Meu futuro é incerto", declare: "Meu destino está nas mãos do Criador". Você é um guerreiro e sua voz é sua arma. Use-a para construir, para crescer, para chamar à existência as bênçãos que Deus já reservou para você. Fale como alguém que já venceu, porque a verdade é que a vitória já é sua. Você só precisa chamá-la pelo nome. Satanás não precisa te destruir diretamente. Muitas vezes, ele apenas te empurra para que você mesmo cause sua própria queda. E uma das armas mais eficientes que ele usa é a reação impulsiva. Quando algo ruim acontece, o instinto humano é reagir no calor do momento, sem pensar, sem refletir, sem buscar orientação de Deus. E é exatamente aí que o inimigo te pega. Ele cria situações que te fazem agir pelo impulso, uma discussão acalorada, uma ofensa inesperada, uma notícia ruim que te desestabiliza. Ele quer que você haja sem pensar, que tome decisões precipitadas, que fale coisas das quais vai se arrepender. Porque um único momento de descontrole pode te afastar de tudo o que Deus está preparando para você.
A Bíblia nos ensina a sermos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Tiago 1,19. Mas no calor da emoção, isso parece difícil, não é? O coração dispara, o sangue ferve, a raiva cega. E quando você percebe, já disse ou fez algo que não pode ser desfeito. Satanás se alimenta do caos, e ele sabe que quanto mais descontrolado você estiver, mais fácil será para ele manipular suas escolhas. Quantas vezes você já tomou uma decisão no impulso e depois percebeu que foi um erro? Quantas oportunidades já foram perdidas porque, em um momento de raiva ou desespero, você reagiu sem pensar? Mas há uma saída. Sempre que sentir a pressão para agir rápido, pare, respire, ore, peça a Deus discernimento. Porque a verdadeira força não está em reagir, mas em saber esperar. Quando você escolhe a calma em vez da explosão, a paciência em vez da pressa, você está derrotando o inimigo no jogo dele. Deus trabalha no silêncio, na estratégia, na sabedoria. E é isso que ele quer para você. Que você não seja levado pelas circunstâncias, mas que aprenda a controlá-las. Então, da próxima vez que sentir que está prestes a explodir, lembre-se, seu silêncio pode ser sua maior vitória. Todo obstáculo na sua vida pode ser visto de duas formas: como uma barreira intransponível ou como um teste que vai te preparar para algo maior. A forma como você encara os desafios define o seu destino. Muitas pessoas desistem diante da primeira dificuldade porque foram treinadas a acreditar que os problemas são sinais de que não devem continuar. Mas a verdade é que os obstáculos não aparecem para impedir seu caminho. Eles surgem para fortalecer sua caminhada. Nenhum grande homem ou mulher de fé chegou ao propósito sem enfrentar lutas. Moisés teve que enfrentar o deserto. Davi teve que encarar gigantes. José teve que suportar anos de traição e prisão antes de alcançar o que Deus tinha preparado para ele. Se você está enfrentando um obstáculo agora, isso não significa que Deus te abandonou. Significa que Ele está te preparando para algo maior. O segredo para superar qualquer obstáculo está na sua mentalidade. Se você encara cada dificuldade como um castigo, como um sinal de que não deve continuar, então cada problema se tornará uma prisão. Mas se você olhar para os desafios como oportunidades de crescimento, se entender que cada luta é um degrau rumo ao seu destino, então nada poderá te parar. A vida cristã não é uma promessa de ausência de dificuldades, é uma promessa de vitória sobre elas. A Bíblia diz que, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Isso significa que a batalha pode ser difícil, mas o resultado já foi determinado. Se Deus está contigo, nenhum obstáculo pode ser grande o suficiente para impedir o que Ele tem para a sua vida. Mas existe um detalhe: vencer obstáculos exige persistência. Muitas vezes as respostas não virão na primeira tentativa. O milagre pode estar na segunda, na terceira ou na 10ª tentativa. A pergunta é: você está disposto a continuar lutando, mesmo quando tudo parecer difícil? A maioria das pessoas desiste quando está a um passo da vitória, simplesmente porque não conseguem enxergar o que está logo à frente. Mas aqueles que perseveram, aqueles que não se deixam abalar pelo medo ou pela dúvida, são os que experimentam o impossível. Deus não prometeu um caminho fácil, mas prometeu que estaria ao seu lado em cada passo. Então, se você está diante de um obstáculo agora, não recue. Continue caminhando. Você está mais perto da sua vitória do que imagina. Existe um momento decisivo na vida de toda pessoa que caminha com Deus. Um momento onde tudo começa a mudar, onde o impossível começa a se tornar realidade, onde aquilo que parecia distante começa a se materializar. Esse momento não acontece por acaso. Ele é o resultado de um processo que Deus conduziu nos bastidores, mesmo quando você achava que nada estava acontecendo.
Muitas vezes nos sentimos frustrados porque oramos, esperamos e não vemos respostas imediatas. Mas a verdade é que Deus não trabalha no nosso tempo, Ele trabalha no tempo perfeito. O que parece demora para você, na realidade, é preparação. Deus nunca se atrasa, Ele nunca perde o controle, Ele nunca esquece uma promessa. Talvez você esteja no meio desse processo agora. Você já passou pelo deserto, já enfrentou desafios, já lidou com momentos de incerteza. Mas eu te digo, a virada está chegando. Você pode não ver ainda, mas Deus já está movendo peças que você nem imagina. Ele está preparando conexões, abrindo portas, organizando circunstâncias para que tudo se encaixe da maneira certa. O inimigo quer que você acredite que nada está mudando, que tudo continua igual. Mas a fé não se baseia no que os olhos veem, se baseia na certeza do que ainda não aconteceu. Quando Deus decide agir, as coisas mudam de uma hora para outra. O que parecia impossível se torna realidade. O que parecia perdido é restaurado. O que parecia uma derrota se transforma em um testemunho. Mas para viver essa virada, você precisa continuar firme. Muitos desistem um segundo antes do milagre. Muitos perdem a promessa porque duvidaram quando estavam a um passo de alcançá-la. O segredo é confiar, mesmo quando tudo parece contrário. Deus não precisa de muito tempo para mudar sua história. Ele só precisa de um coração que creia até o fim. Se você permanecer fiel, se continuar acreditando, então prepare-se, sua virada está chegando. E quando ela vier, você verá que tudo o que passou foi necessário para te levar exatamente onde Deus queria que você estivesse. Desde o momento em que você nasceu, Deus já tinha um plano para sua vida. Nada do que você passou foi em vão. Nenhuma lágrima foi desperdiçada, nenhum sofrimento foi sem propósito. Tudo fazia parte de um processo que estava te preparando para algo muito maior. O inimigo tentou te desviar, tentou te fazer desistir, tentou plantar medo, dúvida e desânimo no seu coração. Mas ele falhou. Você está aqui agora, recebendo esta mensagem, porque ainda há um propósito a ser cumprido. E a única coisa que resta agora é uma decisão. Você está pronto para viver a vitória que Deus preparou para você? A vitória não é para os fracos. Ela não vem para os que desistem no meio do caminho, para os que preferem o conforto da dúvida ao desafio da fé. A vitória vem para aqueles que decidem lutar, para aqueles que, mesmo caindo, se levantam mais uma vez. Você pode ter errado, pode ter falhado, pode ter se desviado em algum momento, mas nada disso muda o que Deus escreveu sobre você. A única coisa que pode impedir a sua vitória é a sua própria falta de fé. Porque Deus já decretou o seu futuro, já preparou as bênçãos, já abriu os caminhos, mas cabe a você decidir se vai avançar ou se vai recuar. Agora é o momento. Não há mais desculpas, não há mais tempo a perder. O que Deus tem para você está pronto, mas Ele não vai forçar você a recebê-lo. Você precisa tomar posse, precisa agir, precisa decidir que não vai mais viver abaixo do seu potencial. A batalha já foi vencida, o destino já foi selado. O que falta agora é você dar o primeiro passo. Então, eu te pergunto, você está pronto para receber tudo o que Deus tem para a sua vida? Se sua resposta for sim, então se prepare, porque sua história nunca mais será a mesma.